Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Viemos aí, né, trazer mais um dia de operações para vocês do Desafio 1K. Hoje aí, quarta-feira, né, dia 4 de março. Nada de novo, né, mercado muito volátil como sempre. Bastante brigado, né, com as amplitudes bem gigantes. Hoje aí o mercado veio daquela queda expressiva. Ao meio do dia de ontem, mais ou menos, ele fez essa correção. Hoje aí, né, tentou retomar aqui, mas aparentemente o pessoal está defendendo aqui essa fronteira aqui, essa fronteira de gap, né? Para quem sabe o que é o gap, né? Enfim, é uma região importante. Então, aparentemente aí vocês podem ver, ó, um toque, dois toques, três toques, né? Por mais que eu não opere análise gráfica, isso aqui é visível. Eles estão protegendo essa região, né? Vamos aí ao dia de hoje. Hoje, devido, como eu disse, né, à adaptabilidade do mercado, eu me permiti fazer duas operações novamente, tá? Uma foi 0 a 0 depois esse mini gap, né? Foi um gap aqui de poucos pontos e essa linda barra aqui, né, de compra. Eu tentei a primeira compra aqui, o mercado andou muito pouco a meu favor e me tirou do 0 a 0, né? No mercado lá atemporal, né, no gráfico atemporal, não parece esse tanto de 500, né, mas ele ficou uma boa parte consolidada. Quando ele vem, rompe e confirma o rompimento, eu fiz essa outra entrada de compra, tá? Soltei mais ou menos aqui, que é o que a gente vai estar mostrando no vídeo agora. Aqui ainda está mostrando errado, né? Não sei porquê, mas enfim. Logo a gente descobre aí se está mostrando por média, né? Pode ser média de contratos, talvez, eu não sei. Depois eu vou fazer uns cálculos ali, vou ver. Pode ser em função da média de contratos, né? Como eu usei dois contratos, pode estar dividindo por dois. Só fazer uma pausa aqui, que eu esqueci de startar o vídeo. Bom, pessoal, retomando, né? Agora sim, eu já coloquei o vídeo ali e a gente vai assistir a operação de hoje, tá bom? No caso, né? Como eu gosto sempre deixo sem ruído, né? Porque sai sempre algum barulho de fundo. E mais ou menos 6 minutos de vídeo eu vou deixar aqui na reprodução rápida, tá? Pra gente economizar um pouco do nosso tempo. Aqui, como eu disse, né? O mercado deu essa primeira pernada de alta. Os indicadores apontando para cima, né? Assim, quando ele fecha essa primeira barra aqui, ó, só para vocês verem o start, né? Nesse momento aqui eu imaginei que ele teria confirmado o pullback. Nesse momento aqui meu risco retorno não ficou ideal, né? Ficou quase de 1 para 1, devido que aqui era uma consolidação e poderia vir buscar essa consolidação de novo, tá? Não é o ideal dos casos, né? Mas como eu disse, a gente opera as oportunidades que o mercado dá. Porém, nessa hora que o mercado estava bem travado, tá? Era por volta de 9h10 aqui, ele já tinha dado essa esticada, né? Poderia muito bem aqui consolidar ou corrigir até 50% desse movimento, que é aquela barra que eu mostrei no início aqui no gráfico, aquela barra enorme, né? Poderia tranquilamente aqui vir 50% e me estopar. Mas é aquele feeling, né, de movimento de mercado. Ele montou esse primeiro pullback aqui, não rompeu, né? Então, o que me confirmou mais a situação da compra. Nesse momento aqui também eu tinha observado muita ticagem do ativo. Você viu os vendedores tentando vender, né? Derrubar o preço e o mercado sendo absorvido pelos compradores, tá? Esse movimento aqui, ó, quando o mercado ele tenta voltar e não ganha nível de preço, isso aí confirma uma absorção, né? O mercado ele fica ticando, ele tica ali no mesmo nível de preço e não consegue vencer, ó. Ele tem dificuldade, né? Para ganhar esse nível de preço aqui, tá vendo? Isso caracteriza uma absorção, tá? É algo mais avançado para os iniciantes, né? Mas é um conceito importante para vocês entenderem sobre a reação do preço, tá? Nesse momento aqui, ele vai começar a dar um pouco a meu favor, né? Como eu disse, o meu perfil de operação a favor da tendência é um perfil de operação explosivo. O mercado ele tem que romper, né? Ou confirmar o movimento, no caso, e andar a meu favor. Eu não aceito o mercado andar contra, né? A não ser que ele já venha do início aqui, não me deixe positivo momento algum e volta e me stop, me tira da operação de stop de proteção, né? Porém, ele andou a meu favor aqui, tem que desenvolver, entendeu? Não aceito o mercado
andar a meu favor e depois voltar para território negativo. Isso aí vai configurar um falso rompimento, tá? Foi nesse momento eu saí na mão. Aqui eu zero a operação na mão. Ele rompe, chega a andar aí para os seus 100 e poucos pontos, né? E aí volta para dentro da consolidação. Então nesse momento eu decido encerrar o trade, tá? Não chegou a stopar e nem stop de proteção, mas foi quase um 0 a 0, né? Por volta ali de 30 pontos negativos, mais ou menos. Aí nesse momento, naquele dá aquela recuada, eu já imaginei que fosse um falso rompimento. Saí da operação. Como eu disse, né? Aqui aparentemente não mostra, mas foi bastante tempo depois. Ele realmente confirma o rompimento. Eu tentei pegar a operação aqui. Essa parte de baixo. Ele confirma o rompimento. E aí sim, ele me deixa um outro candle validando o movimento, né? Esse aqui configura um pullback. E aí, um pullback com a barra de força. Olha o tamanho dessa amplitude de rejeição. Ficou quase do tamanho de duas barras, tá vendo? Aí me senti seguro para pegar esse trade novamente. É o que eu falei em outros vídeos anteriores aí dos outros meses, né? Se eu tivesse, né, tradando mais agressivo, provavelmente eu refaria a entrada. Foi nesse caso aqui. Eu tinha certeza da direção do mercado, né? A minha convicção era para cima, era o mercado comprador. Porém, eu não consegui encaixar o time, né, da operação aqui. Então, novamente, já que ele me deu uma configuração um pouco melhor do que a primeira, né? Eu faço a entrada novamente. E aí, né? Já tinha comprado o risco. Aqui sim já ficou bacana, né? 2 vezes o risco. 700 pontos de alvo para 325 de stop, tá bom? Nesse momento aqui, assim que ele vai me possibilitar ali a proteção, eu faço, tá? Lembrando que estava um momento volátil, que estava próximo da abertura do mercado à vista, né? Nesse momento que o mercado já subia aí seu 1,65%, que é muita coisa, né? O gap mais essa pernada esticada. Fica aguardando, né? Aquele movimento aqui que ele me paga cerca de uma vez o stop, né? E aí faça a proteção, já tirando o risco do meu bolso. E aí a gente só aproveitando a operação de camarote, como eu gosto de dizer, né? É o movimento de se arrastar o stop de proteção para o ponto de entrada, ou break-even, né? Como a gente costuma usar o termo. Aí nesse momento, quando eu faço esse gerenciamento, né, um gerenciamento mais agressivo, não passivo, fica bacana. Nesse momento aqui, ó, a operação aqui já cobra o loss que eu tomei da primeira, né, pagando seus 400 e poucos pontos, e eu já não tenho mais risco. Se ele voltar aqui, eu saio no 0 a 0. Fica aguardando aqui, né, ele pegar o meu alvo. No momento aqui que ele dá uma rateada, eu decido esticar novamente, né? Como está um dia de tendência muito forte, eu estou tentando fazer uma gordura, né? Para ver se a gente alavanca mais rápido. Aí nesse momento aqui, quando ele dá essa rateada, eu decido zerar na mão, né? Ele deveria romper aqui para mim, pelo menos puxar o stop para esse nível. Ele dá uma rateada aqui, eu pego e saio da operação. Vocês vão ver aqui no gráfico, né? Que ele andou um pouco mais, porém não sei se ele pagaria meus 700 pontos. Não sei se foi 700 pontos, né? Deixa eu ver quanto que eu arrastei o alvo. Às vezes a gente é um pouquinho ganancioso, né? Vamos ver aqui quanto que eu arrastei o alvo. 1735, eu acho que ficou muito longo, né? Considerando que ele já vinha de uma pernada de baixo, uma pernada de alta considerável. Eu ia ficar no prego ali por 300 pontos, 350 pontos, né? E foi bom, né? Porque após isso, não sei qual drive, se foi questão da guerra mesmo, ele devolveu praticamente tudo. E no final das contas, a gente ficou mais lateral do que uma tendência clara, né? Tá aí, o dia de hoje. Como eu gosto de mostrar para vocês, né? Conta do simulador e a conta do desafio, né? A conta real. E aqui a gente já vai para o dia de hoje. Conta também do simulador e a conta real do desafio. Lembrando que eu não emiti a nota de corretagem hoje, porque eu estou gravando um pouquinho mais cedo. Amanhã eu vou acordar mais cedo, que eu vou pegar a estrada pro outro estado, né? Vou ter que resolver umas coisas. A depender se eu conseguir, né? Um bom time na janela da manhã, tiver aí um tempo disponível, eu faço a operação. Se eu não tiver, amanhã a gente fica sem operar mesmo, tá? Então, né? Vamos aqui para a parte de gerenciamento. Dia de hoje aí, voltamos aí para liberação do contrato, né? Minha taxa de acerto desse mês subiu para mais de 50%. O que me libera ali, ó. Vocês podem ver que estava rever, né?
Então, colocando o valor bruto aí de hoje, foi R$111, me libera de novo, né, a operação. Data de hoje, dia 4, novamente 2 operações. Aqui a gente vai ter que calcular o médio de novo. Aqui, 390, né? 390 dividido por 2 vai dar 195. Já tô meio cansado essas horas. Vamos na calculadora mesmo. Isso mesmo, 195. Então esse aqui foi o meu EP negativo de hoje, né? Quanto que ele andou contra a minha posição. E favorável à minha posição. Ele chegou a andar 585 mais 175. 585 mais 175. Isso aqui dividido por 2. Então na média eu tomei quase 200 pontos, né? E ele andou 380 a meu favor, tá? Na média. Considero que eu tinha dormido bem, né? Dormi bem. Era um dia tranquilo. Escritório. Não teve, né, uma grande escalada do conflito. O pessoal tá falando muito lá do estreito, né, onde passa um monte de navio petroleiro, que isso aí pode impactar a inflação, mas até então tá tranquilo, né? Mais fala do que fazem a respeito de fechar, não fechar, quem tá dominando, quem não tá dominando tal estreito lá, onde passa a maioria dos contêineres e petróleo, combustível, né, gás, etc. E consegui também, né, verificar o calendário econômico. Beleza. Lembrando, né, que se fosse no não cenário de guerra, a questão de indicadores econômicos, macroeconômicos, estaria fazendo mais preço, né? Porém, como a gente está no cenário de incerteza, então, de repente sai um indicador, o mercado, né, estipula uma coisa, mas aí sai um míssil lá e, né, sei lá, atinge o maior petroleiro lá do estreito. Aí já muda totalmente a perspectiva, entendeu? Isso aí garante bastante volatilidade para o mercado. Tinha calibrado a frequência, sim, né? Tinha confluência, sim, tinha confluência. Risco retorno, vou considerar que sim, né? Na média aqui, como vocês podem ver. Teve gatilho? Na primeira nem tanto, mas na segunda sim, é bem claro, né? Pullback, foi um pullback, né? As duas eu tentei pegar pullback e eu olhei o calendário econômico. Por enquanto, né, as métricas são essas. No geral, aí a gente está com 62% de acerto, né? Fevereiro foi um mês péssimo, então jogou a nossa média para baixo, certo? A taxa de assertividade. Esse daqui tá bom, né? Que eu calibrei a frequência. A confluência também tá bom, 97%. Risco retorno tá bacana, né? É o que garante a gente ter uma taxa de acerto baixa, mas quando a gente ganha mais do que a gente perde, certo? Gatilho também, né? A gente está respeitando bastante os gatilhos. Não está fazendo trade meio que aleatório, né? Na base da impulsividade, né? Que é comum para quem está iniciando. Ou trade de vingança também, de raiva, né? Para quem está iniciando. Pullback. Esse aqui eu ainda tomei a meio, né? Faço 56% dos trades de pullback, mas os outros 44% tem sido de perda de máxima ou superação de máxima ou perda de mínima, né? Que nesses casos aí é meio que uma confirmação do pullback, tá bom? E o calendário econômico a gente ficou amagando esses 33% do início, né? Eu não estava nem olhando o calendário econômico. Isso eu decidi trazer ele depois. Pelo menos pra gente ter uma noção de quais horários mais voláteis, menos horários, né? De repente, alguns dias aí, igual um dia que saiu taxa de desemprego, acho, no meio dos desempregos dos Estados Unidos. Eu estopei, né? Insisti em operar, era melhor ter ficado de fora, mas enfim, estopei. Mas pra gente ter uma noção mesmo, tá bom? Baseado no dia de ontem, vou ver aqui quanto que deu, que ontem eu lancei eu cheguei a emitir a nota de corretagem, né? Eu vou diminuir do valor de hoje, mais ou menos aqui, né? Planilha de março, então 91,08. Ontem a gente lançou quanto aqui? Dos 93 aqui, 93 a gente lançou 91,08.
Quer dizer que foi praticamente R$2, né? Mais 2 centavos, então foi 192 centavos. 1,92. R$1,92 pra gente rodar aí 2 contratos, né? Então aqui vai ser 109. Depois qualquer coisa a gente corrige se eu tiver errado. 109,8 centavos. Que foi mais ou menos que a gente subtraiu de ontem aqui. 93 menos 2, 91, 8 centavos. Que vai dar 109 com 8 centavos. É isso mesmo. Então, no mês de março a gente já recuperou o mês de fevereiro, tá? Tipo assim, não recuperar no sentido de prejuízo, né? Mas eu falo assim, a gente fez o dinheiro novo que já foi suficientemente capaz de cobrir, né? O drawdown que a gente vem trazendo de fevereiro. No fim de fevereiro mesmo eu já busquei um pouco do resultado, né? E agora, por enquanto, né? Por enquanto, a gente tá um pouquinho para frente, tá? R$31,64. Como eu disse, né? Vocês podem ver aqui que é abatido o prejuízo, né? Que a gente coloca aqui do mês anterior e também o imposto de renda retido na fonte. Então, vocês veem que do total do mês compensado, né? Eu tenho positivo nesse mês R$31,64. Do quais 0,76 centavos que eu ia ter que pagar, né? Vamos supor, se eu fizer mais um dia aqui positivo, aí sim vai ser possível calcular já os 19% de imposto de renda retido na fonte. Desculpa, os 19% de imposto de renda, né? Os 1% que é retido na fonte. Fiz uma pequena confusão aqui. Então, a gente segue aí, né? Mantendo a contabilidade dos resultados. Por enquanto está até ok, né? Fechamos aí janeiro positivo, fevereiro negativo e agora março, né? Bem no início aí, positivo. Vai ter uma mudança, acho que na segunda semana de março também a respeito do horário de verão nos Estados Unidos. Mas eu acho que de pouco adianta com esse clima de guerra aí, né? Bom a gente saber, mas enfim. Voltando aqui pro gráfico, eu creio que é isso. Amanhã a gente vê o que nos aguarda, né? Mostrar aqui o resultado acumulado. O resultado acumulado aqui a gente foi para 383, né? Lembrando aqui que eu tive um mês de janeiro mediano. Um péssimo mês de fevereiro. Consegui retomar um pouquinho aqui na reta final. E agora estamos aí com março, né? A única coisa que eu não estou satisfeito, mas como eu disse, eu tenho que me adaptar em função das oportunidades que a gente tem, de eu estar fazendo 2 operações, tá? Queria estar fazendo ao menos uma operação, mas devido a toda essa volatilidade, talvez é um trade até vencedor, né? Você não consegue encaixar um bom time nele ali, aí, né, surge a oportunidade de fazer a segunda operação. Talvez eu não vou fazer a segunda operação só se a primeira operação ali eu realmente estopar, tá? Aí, né, pra gente não prejudicar tanto, não causar um drawdown tão feio, né? A gente tenta manter uma operação. Mas essas que eu tiver 0 a 0, os dias que eu tiver a primeira operação for praticamente um 0 a 0, a gente vai tentar puxar a segunda aí se surgir oportunidade, tá bom? Então é isso. Por enquanto aqui tá bacana, né? A gente tá fazendo aí no bruto com 2 meses e pouquinho, quase 40%, né? E praticamente com a frequência boa de operações, não é um resultado isolado. Realmente é um resultado que está sendo construído, né? No mais, amanhã se a gente conseguir extrair boas oportunidades, né? Lembrando que eu vou estar ocupado, se eu tiver uma janela de tempo aí que eu conseguir um bom sinal, né? E for na janela líquida do mercado, que é a janela da manhã, a gente tenta fazer alguma coisa, senão voltamos aí na sexta-feira, tá? Mas a gente se vê no gráfico.